Você está com a Bíblia aí? Sim? Livro de Neemias. Capítulo 1. Primeiro verso diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Uma pausa. Há algumas localizações na história para a gente compreender o pranto, compreender as palavras, compreender as reações de Neemias, e elas são importantes mesmo. Nós começamos a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis, mas quando você começa a ler o livro de Gênesis, não significa que a história começou com o relato da criação, porque há um conflito no céu, onde Lúcifer se torna Satanás, e esse Satanás é expulso antes deste momento, onde há o relato de Adão e Eva em Gênesis. Da mesma forma, quando a gente vai para a Bíblia, você vai chegar lá e ver na outra ponta o livro de Apocalipse, mas ele é uma visão dada a João no livro, na ilha de Patmos, mas esse mesmo João termina de escrever o último livro da Bíblia com o seu evangelho. Isso é muito importante, portanto, o último livro do Novo Testamento a ser escrito é o Evangelho de João. E o último momento da história que fecha o Antigo Testamento é esse momento entre Esdras e Neemias. Nós estamos aqui diante da última história. Desde quando a história começou e a construção de uma cidade, a realidade de um Deus que queria um lugar de adoração, e agora, desse ponto para frente, o que a gente tem são 4 séculos de um silêncio escrito, e não posso afirmar que é um silêncio profético, mas não há registros do que acontece desse ponto para frente. E o próximo evento é um anjo dizendo para os pastores que Jesus veio ao mundo. Aqui nós estamos diante do último choro de alguém, do último lamento de alguém, da última história de alguém antes que Jesus apareça e mude completamente a história. Mas há uma relação também muito importante que a gente só vai entender lá no livro de Gênesis, e por favor se concentre nisso. Neemias é um homem que começa o livro chorando, lamentando, perguntando, e eu vou usar uma palavra e vou tentar repeti-la o máximo que eu puder. Neemias é uma pessoa que se importa. E ele diz para mim uma coisa, e para você também: as pessoas que se importam fazem mais na história bíblica do que as pessoas que desejam ser importantes. E isso é real. E Deus hoje clama, espera e está esperando usar os que se importam, mais do que aquelas pessoas que se esforçam para serem importantes. Neemias não é um homem importante antes de ser um homem que se importa. E por se importar, ele se tornou uma pessoa importante. Ele se importa com uma realidade que começa lá, e eu queria te chamar a atenção para essa realidade, lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis. Deus criou o mundo e criou as coisas que há no mundo falando, correto? Sim ou não? Mas tem uma coisa que ele não fez falando. O que ele fez? E o que mais? Ele criou o homem usando as mãos. Mas tem mais um texto aqui. Capítulo 2 do livro de Gênesis. Verso 8. Foca aí no texto. E o Senhor Deus, e o que está escrito na sua Bíblia? Ele não falou. O que está escrito na sua Bíblia? O Senhor Deus
plantou, ele faz o homem com as próprias mãos. Mas há uma descrição que destoa de todo o restante. Deus cria o homem e ele formou o homem. E quando fala do lugar desse homem, o texto não é uma voz. Deus não falou, haja um Éden. O texto diz que o Senhor Deus plantou o jardim. Agora na sua Bíblia é um jardim do Éden ou um jardim no Éden? No Éden. Portanto, ele está dizendo que há um lugar específico. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele não fala, ele planta. E não é do Éden, é no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para a alimentação, e também a árvore da vida, que estava onde? No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há o mundo, e no mundo há o Éden, e no Éden há um jardim no Éden, e no meio desse jardim tem uma árvore da vida. É o centro do centro do centro. Portanto, onde está o lugar mais importante do mundo? O lugar mais importante do mundo, o centro do mundo, é a árvore da vida. Está ali, centro do mundo. E Deus coloca ao Oriente. Ele vai continuar o texto. Verso 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Olha aqui para mim, eu não manjo muito de árvore, nem de planta, mas eu entendo alguma coisa. Se você quiser que uma árvore frutifique, floresça, tenha vida, ela precisa estar plantada em que tipo de solo? E quando você entende o básico do básico de um solo fértil, é um solo que tem o quê? Água. É a árvore que dá vida para a terra, ou é a água na terra que dá vida para a árvore? É a água. Aqui tem uma árvore plantada, e ela está plantada bem no rio. E havia um rio que saía de lá e se dividia em 4 braços, e a próxima descrição é que esses braços percorrem o planeta todo. Isso é lindo, porque num mundo cheio, se alguém quisesse encontrar a árvore da vida, ele só precisa encontrar o rio. Porque havia um rio que se dividia em 4 braços para percorrer o planeta. Se alguém em algum lugar do planeta quisesse ir para a árvore da vida, é só seguir o curso do rio, e vai por meio do meio do meio, o centro da existência, onde Deus é encontrado. Havia um rio, e esse rio se divide em 4 braços, diz o texto. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Não temos tanta certeza sobre essa localização, mas uma boa parte dos que estudam sugerem ser a Arábia. O nome do segundo rio é o Gion, diz o verso 13, que é o que circunda a terra de Cuxi. Gion, que circunda a terra de Cuxi, é um rio que atravessa o continente africano. E um rio que atravessa o continente africano, desde a Etiópia até o Mediterrâneo, tem um nome até hoje. O nome desse rio é Nilo. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo Oriente para a Síria. E o quarto rio é o Eufrates, dali para todos os continentes. Mas pastor, teve um dilúvio que mudou todo o continente. Isso é verdade, mas a pessoa que está escrevendo depois do dilúvio. Então ele está dando a localização de depois, e está descrevendo rios que existem enquanto ele escreve. E por que isso aqui é importante? Porque Deus, quando cria um homem, também cria um lugar para esse homem. E Deus cria um homem e cria um lugar, e o nome desse lugar é Éden. E Éden é na Bíblia um local de encontro com o Todo-Poderoso. Vou começar um texto, se você conhece, você já vai memorizando, porque o texto, quando fala de onde o Lúcifer, o querubim da guarda ungido, estava, ele diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, no brilho das pedras andavam. Mas ele não estava na terra, ele estava no céu. E onde ele estava? Diante do Todo-Poderoso. O homem estava no Éden, Adão e Eva viviam no Éden. E onde eles estavam? Diante do Todo-Poderoso, sem nenhuma barreira. Éden é a construção teológica da Bíblia, da maior de todas as experiências que um ser pode viver, que é estar diante da delícia que é
viver sem nenhuma barreira com Deus. Portanto, quando Deus expulsa Satanás do Éden, antes de qualquer coisa, que ele estava no Éden, jardim de Deus, ele foi expulso da onde? Da presença de Deus. Mais do que ser expulso de um lugar legal, é ser expulso da presença de Deus. Quando o homem é expulso, ele não é expulso de um paraíso, porque Deus não fez um lugar bonito no meio e o resto do mundo ele fez de qualquer jeito. O mundo inteiro era perfeito. Portanto, sair daquele lugar não é sair de um lugar bom para um ruim. É sair do lugar onde se encontra com Deus para um outro lugar onde não há esse encontro. Mas desse ponto para frente, o lugar sempre passa a ser importante, porque esse ponto é o ponto de onde emana a presença de Deus e onde a nossa saudade é lá, e lá que essa saudade não apenas é sustentada, como ela é apaziguada. É lá que a gente volta para entender para onde nós estamos, e é visualizando, vislumbrando e lembrando deste lugar que lembramos de todos os outros e para o lugar final e eterno para onde moraremos. Deus coloca querubins à porta daquele lugar, e é a porta daquele lugar que Adão volta todos os dias, todos os sábados, para orar, para cantar e para visualizar o dia que a redenção se concretizará. Se você virar algumas páginas na sua Bíblia e ir para o texto de Gênesis capítulo 15, no chamado de Abraão, Deus explica para Abraão o projeto final do plano redentor. Gênesis capítulo 15, e no final do capítulo, verso 18, diz assim. Gênesis 15, 18, achou? Sim? Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, olha esse texto, a sua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o Eufrates. Deus olha para Abraão, eu te prometo, Abraão, uma grande nação, um grande povo, e a tua descendência eu vou dar essa terra, que vai desde o rio do Egito, aquele que circunda a terra de Cush, até o Eufrates. Mas se você está familiarizado com a história bíblica, você vai lembrar que tem uma coisa aí. A terra de Canaã, a terra ocupada pelos filhos de Israel, nunca chegou nem perto disso. Já imagina? Você vê lá no livro de Crônicas, de Reis, ou de Juízes, ou de qualquer momento da história de Israel, um reino que se estabeleceu da África até a outra ponta da Mesopotâmia. Não, a gente chama de Cisjordânia, é uma faixa de quilômetros para cá e outra para lá do Jordão. Salomão, no ápice, chegou a colher impostos de terras distantes, mas eles nunca ocuparam essa terra. Nunca ocuparam. Mas nesse mesmo capítulo tem uma complementação que te faz e deve fazer pensar do que Jesus está falando aqui para Abraão. A tua descendência, porque antes disso ele fala, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Vou fazer uma pergunta, pensa uns segundos antes de responder. Dá para contar as estrelas do céu? Sim ou não? Pensa um pouquinho mais agora antes de responder. Dá para contar a descendência de Abraão? Sim ou não? Sim ou não? Também não dá. Dá? Já tem um livro na Bíblia chamado Números. E tem outro livro chamado Êxodo, que fala que os que entraram eram um pouco mais de 70 e fala dos que saíram, 400 mil homens a pé. No próprio livro está contando o número da descendência. Não é assim? E foram ao todo os que saíram do Egito, e tem a contagem lá. Por que não dá para contar se a própria Bíblia conta? Aliás, gente, nós contamos todos os habitantes do mundo. Hoje o mundo tem quase aí perto de 8 bilhões de pessoas. Nós contamos todo mundo. Eles estão no meio disso aqui. É porque descendente de Abraão não é aquele que é nascido consanguineamente de Abraão. Do ponto onde Abraão estava, ele não conseguia ver hoje. E hoje, nesse dia, em 2023, desde a hora que a gente começou esse culto até agora, o número dos filhos de Abraão continuou crescendo no planeta. E não dá para contar um número que não para de crescer. Não dá para contar o que acontece no seu coração quando você se transformou no filho de Abraão, e nenhuma estatística conseguiu contar isso. E essa descendência de essa terra, qual terra? Essa que vai desde o grande rio do Egito até o Eufrates. De que terra Deus está falando que prometeu uma descendência que você faz parte? O Éden. Deus olha para Abraão e fala, vocês vão voltar para cá. Mas antes disso,
vá aqui para o centro e façam deste lugar o centro operacional do Evangelho na terra. E o livro de Josué começa com a conquista deste lugar, que deve ser o centro operacional de Jesus na terra. Ocupar a terra prometida, queridos, leve muito a sério, é mais do que Deus proporcionar conforto para o seu povo. Ir para Canaã, ocupar Canaã, morar em Canaã, é muito mais do que Deus premiar aquele que foi escravo no Egito. Ele está dizendo, é daqui que eu vou operar para que o meu nome seja conhecido por toda a terra, para que haja mais filhos de Abraão, porque toda a terra é minha. Eu escolhi você, Israel, e não outro, mas eu escolhi você por causa de todos os outros. Você é meu primogênito, vai buscar os irmãos. E o povo entra em Israel, e no primeiro sabor da terra que mana leite e mel, eles falaram, tá bom para mim, já tenho minha chacrinha aqui em Canaã, não vou conquistar mais nada. Por que eu vou tirar aquele jebuseu de lá? Se está tão bom aqui para mim, eu fico aqui, o jebuseu fica lá. E Deus fala, você não entendeu nada. Eu não te chamei para um resort, eu te chamei para ocupar o centro operacional, para onde as pessoas vêm, louvam, cantam, adoram, aprendem e sentem vontade de voltar. Eu preciso de um centro operacional. Quando você olha para o livro de Juízes, depois lê Josué e vai andando, você vai ficar estarrecido no livro de Reis, quando num reinado se descreve assim, abre aspas, porque nunca, desde os dias de Josué, foi celebrada a Páscoa como foi na época deste rei. Eu falo, oi? Eles passaram séculos sem celebrar a Páscoa? O texto fala, sim, eles estão muito tempo. Aí eu vou para ler Neemias, e está escrito assim, que a festa dos tabernáculos não havia sido celebrada desde 700 anos. Ficaram 700 anos sem fazer a festa dos tabernáculos. Mais de 500 anos sem celebrar a festa da Páscoa. E qual o resultado? Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Eu pergunto, por quê? Porque falharam em dar significado para o lugar que Deus criou, para que eles lembrassem de que esse reino vindouro tem um rei. É só você começar a pensar um pouquinho. Quem foram as pessoas que reconheceram a chegada de Jesus fora os pastores? Tira pastores e tira magos, as pessoas que falaram, é este, os meus olhos viram a redenção, foram todas pessoas encontradas no templo. Por quê? Porque aquele templo foi colocado em um lugar para lembrar as pessoas que a redenção é muito mais do que Deus proporcionar conforto para o seu povo, é para criar uma base, um centro operacional, onde Deus governa e nos dá vontade de voltar para casa. Segue o texto, lá vem Neemias e fala, como é que está Jerusalém? Jerusalém está arruinada, seus muros derribados, ele está caótico. Quem é Neemias? Pergunto, Neemias estava mal? Sim ou não? Neemias é um alto funcionário do Estado. Neemias era pobre, necessitado, carente, desprovido de conforto. Não, Neemias é a primeira pessoa que poderia dizer, cara, fazer o quê, né? Mas assim, eu sou o alto funcionário do Estado, ele é copeiro do rei, você acha que ele comia mal, se vestia mal, tinha um péssimo salário? Neemias era a primeira pessoa a não se importar, ele não precisava se importar, e ele chora, lamenta e ora. Neemias se importa. Olha para mim, antes de terminar eu preciso te dizer uma coisa. Por que Neemias chora? Porque o sonho de Neemias e o sonho de Deus são os mesmos. Por que Neemias se entristece? Porque a tristeza de Neemias e a tristeza de Deus é a mesma. E a vontade de Neemias e a vontade de Deus é a mesma. Por que você chora? Nós conhecemos uma pessoa pelas razões que as fazem sorrir, mas conhecemos as pessoas também pelas razões que as fazem chorar.
Por que choramos? Choramos pelas perdas que temos, choramos pelos carros que não compramos, choramos pelas casas, choramos pelos boletos, choramos por pessoas, choramos por coisas, choramos por um mundo mau, choramos por luto. Neemias chorou pelo plano. Pelo plano. Neemias chorou por uma cidade, o centro do centro do centro. O centro operacional de Deus na terra estava arruinado. Neemias tinha promessas na cabeça, e lá vai Neemias. Ele ora e chora. E ele perguntou por que se importou. Ele chorou por que se importou. E ele agiu por que se importou. Se você olhar para o texto, livro de Neemias, vai começar com uma outra data no capítulo 2. Porque no capítulo 1 do livro de Neemias fala que ele estava ali no mês de Quisleu, 1:1. E no capítulo 2 começa assim, no mês de Nisan. Ele passou 4 meses orando, chorando. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que teu rosto está triste? Você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria eu triste? E o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? Da chegada de Nabucodonosor a Jerusalém até Neemias, é tempo suficiente para a gente concluir que Neemias nunca foi encontrado jogando bolinha de gude em Jerusalém. E é possível que Neemias nunca tivesse estado em Jerusalém. Ele não tem memórias de um pôr do sol em Jerusalém. Ele não nasceu lá. Ele saiu muito, mas muito depois. Neemias não é da geração de Daniel. Ele viveu muito tempo depois. Ele sente saudade de um lugar que ele não morou. Ele sente tristeza de um lugar que ele nunca esteve. E ele chora por um lugar que ele não tem memórias na sua infância. Ele não está lembrando do pôr do sol. Ele não está lembrando do quartetinho que ele forou na porta da igreja no final do JA em Jerusalém. Ele não lembra do Junta Panela em Jerusalém. Ele nasceu e viveu na Pérsia. Ele sente saudade de um lugar que ele nunca esteve. Saudade esquisita, né? Esquisita, mas é exatamente igual a sua. A gente para e fala assim: eu quero ir para o céu. Que céu? E a gente chora quando fala desse lar, desse céu. Que céu que você nunca foi. Eu estou com saudade de voltar para casa, mas eu não amo a minha cidade. A cidade que eu moro, eu não nasci lá. Eu tenho poucas lembranças. Eu tenho saudade de voltar para casa e dar um abraçado na minha esposa e nas minhas filhas. Mas ainda assim é muito diferente, porque eu sei quando eu estou descendo ali a Dutra e estou vendo algumas luzes aparecendo e sei que estou chegando em Jacareí. Quando eu vou para Tatuí, na casa da minha mãe, onde eu cresci, eu sei o que é chegar em Tatuí, aquele monte de lembrança de Quissuco, Lecheval e Quixute vão aparecendo na minha infância, e muita tubaína também. E se você viveu a década de 80, você sabe o quanto era perigoso viver e nadar numa enxurrada. Mas não tinha PlayStation, a gente fazia coisas assim que eram praticamente dignas de morte hoje. Mas essas coisas vão vindo, né? Vão vindo. Você já tomou um refrigerante com gosto de infância? Já? Você lembra daqueles pirulitinhos que a gente colocava no veneno? Então, a gente fazia umas coisinhas que a gente jamais não pode nem contar para as crianças hoje. Essa saudade vai aparecendo e a gente lembra. Neemias não tem essa saudade, mas ele chora por Jerusalém. Esse é o efeito do que Cristo faz no nosso coração. Quando a gente começa a clamar, chorar, orar, desejar por um lugar que a gente nunca esteve. Mas faz muito mais sentido para a gente hoje do que qualquer outro que você já esteve, porque nós nascemos de lá. Somos herdeiros de lá, e é lá que as coisas fazem sentido. Só lá que as coisas fazem sentido. E não sei se você sente isso, mas cada vez que Jesus vai avançando no seu coração, você vai ficando cada vez menos adaptado a essa cidade e cada vez mais adequado àquela.
e a gente fala: Senhor, eu quero ir e sentir essa saudade estranha de um lugar que eu nunca esteve. Neemias ora, Neemias chora, Neemias age, e nos próximos capítulos há um muro reconstruído. Mas se você olhar para a promessa, você vai perceber que tem um negócio aqui. A promessa de uma cidade envolve um muro bem construído, sim, e é impressionante quando no Éden tem muro. O Éden tem separação, e ele fala que Caim foi para lá, nas bandas do Oriente do Éden. Há uma delimitação que vai deixando bem claro o quão próximo você está do centro do Éden e quão longe se está. E isso é muito impressionante no texto de Gênesis. Há sim uma delimitação, e essa delimitação é radicalmente importante, e Neemias age para que o muro seja reconstruído. Querido, em nome de Jesus eu digo antes de ir embora: nunca ignore que Deus sempre delimita, Ele sempre separa, você e não outro. Uma cidade sem muro é uma cidade incapaz de oferecer proteção a quem procura ela. Uma cidade sem muro é uma cidade que tem um significado tão grande, mas esse significado se perde quando você não sabe o que é cidade do que não é. Portanto, Jerusalém precisa de um muro, porque todas as pessoas do planeta precisam distinguir o que é Jerusalém do que não é Jerusalém. Jerusalém precisa de um muro, porque todas as pessoas que fogem, para todas as pessoas que procuram abrigo, todas as pessoas que procuram auxílio, precisam encontrar muros adentro, e uma cidade sem muro não é capaz de encontrar e oferecer solução e proteção para absolutamente ninguém. Olha para mim: pastor, isso que eu estou fazendo não tem nada a ver. Não tem nada a ver se a sua vida não tivesse propósito. Já ouviu falar de Usain Bolt? Sim? Por que ele não corre de calça jeans? Por que você nunca viu o Usain Bolt correndo 100 metros com uma calça jeans e um sapato? Não tem nada a ver usar um sapato, mas é absurdamente ridículo se você correu 100 metros de sapato. Ele não é uma pessoa quadrada, ele não é uma pessoa babaca que não sabe viver da maneira como se deve viver nesse século. Ele está restrito ao seu propósito. Da mesma maneira que você nunca viu o Phelps pular numa piscina de terno. Não tem nada de errado usar terno, mas ele foi para lá para fazer o que precisa ser feito. Não estou dizendo sobre o que pode e o que não pode. Eu estou dizendo que tudo aquilo que foi feito para ser o centro operacional de Deus na terra tem que ser delimitado, porque se você não for encontrado, facilmente encontrado e caracterizado, você não é capaz de oferecer para as pessoas o auxílio que ela está procurando. Não se trata de viver uma vida de restrição, se trata em estar delimitado ao seu propósito, e tudo que tem propósito tem formato nessa terra. Absolutamente. Se o seu propósito é profundo, é grande e radical, o seu formato também vai ser. Quem tem propósito não faz qualquer coisa. Quem tem propósito não vive livre para fazer qualquer coisa. Ele é livre dentro do propósito. Eu me fiz compreender, sim ou não? Se você crê, diga amém. Não dá para você dizer: tenho um propósito e assisto o que eu quiser. Não dá para dizer que você tem um propósito e se veste do jeito que você quiser. Não dá para dizer que você tem um propósito e lê e fala o que você quiser. Se você tem um propósito, que você lê, você fala, o que você pensa, o que você alimenta, está restrito ao seu propósito. Jerusalém tem muros. Jerusalém tem muros. Você é chamado de templo de Deus. É óbvio que há uma delimitação para você, por causa do seu propósito. Uma cidade que não tem muros, ela não é identificada como cidade, porque ninguém sabe quando essa cidade começa e quando termina outra. Isso é real. Deus disse: se você olhar lá para o livro de Apocalipse, você vai perceber que a cidade santa tem muro num mundo que não tem ladrão. Ela tem muros e tem portas, porque na eternidade a cidade dos sonhos de Deus será radicalmente identificada como o lugar mais importante do universo, e todo mundo sabe, até no futuro sem pecado, o que é Jerusalém do que não é Jerusalém. E onde é que você vai morar? Lá. Jerusalém é reconstruída, e no final do livro de Neemias a gente vê esse homem
feliz, dizendo: fique alegre. Ele diz no meio do livro, ele falou: fique alegre, esse dia é o dia do Senhor. Fique feliz, fique alegre, esse é o momento de regozijar, porque a alegria do Senhor, você conhece esse texto? É a nossa força. Ele celebra. Mas há uma pergunta, e essa é a pergunta que eu gostaria de fazer e responder junto com você. Porque Jerusalém não é só uma cidade que tem um muro, Jerusalém é uma cidade que tem um templo. E na alegria de Esdras e Neemias, eles têm um muro e tem um templo. Me ajuda aí, o que está faltando então? A cidade, quando termina o livro de Neemias, tem um muro reconstruído e tem um templo. Não é igual ao templo que ele já tinha, mas ainda tem um templo. O que está faltando? Hã? Não, fala aí, você falou certo, por isso que eu perguntei para você. Pessoas? As pessoas estão lá. As pessoas voltam, tem uma lista de gente que volta. Esse texto é lindo. Quem governa Jerusalém quando termina a história? Vamos lá para Gênesis. Esse texto é o mais triste e o mais alegre. Gênesis 49, verso 10. Eu fico imaginando a cabeça de Neemias com esse texto na cabeça. Gênesis 49, 10. Profecia de Jacó. Achou? Se achou, diga achei. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A profecia lá em Gênesis é que o cetro não se apartaria de Judá, mas em Neemias, o rei que tem autoridade sobre Jerusalém é um rei persa. E Neemias começa o livro pedindo para um rei persa para fazer uma reconstrução na cidade de Deus. E a profecia diz: o cetro não se apartará de Judá. Eu fico imaginando Neemias olhando para o céu e falando: Senhor, já tem muro, já tem o local de encontro, já tem o templo, falta o rei. Falta o rei. E quando você vai até o final do livro de Neemias, não tem o rei. Porque depois dos persas vieram os gregos. E depois dos gregos vieram os romanos. Cadê o rei? Já tem muro, Senhor. Já tem templo. Cadê o rei? Final do livro de Esdras, termina o cânon do Antigo Testamento, e Neemias também termina o cânon do Antigo Testamento. E se você seguir essa linha, você vai chegar no Evangelho de Mateus e ouvir uma canção, porque a primeira coisa que se escuta depois de Esdras e Neemias é um anjo que vai para a colina e diz para o pastor: o rei chegou. A mensagem para Neemias no final do seu livro, aquele que aguarda e sonha com uma cidade e espera um rei, é a mesma história e a mesma mensagem para você nesse momento. Porque a gente está aqui junto, há uma congregação, há um evangelho que já toca o seu coração, há um local do novo nascimento e já há em você a promessa como herdeiro desse reino. E a gente fala: o que falta? E alguém diz para você: o rei vem vindo. Você tem saudade da cidade, então espera mais um pouquinho, porque no próximo capítulo dessa história, o que vai ter é um anjo ressoando uma trombeta e dizendo: o rei vem vindo. O rei vem vindo. Porque nós não acreditamos num rei morto, e nem acreditamos num rei impassível. Existe um rei de carne e osso sobre este reino do qual fazemos parte, e podemos dizer com toda a alegria do mundo: aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem, o rei vem vindo. E a ideia
sólida no coração, de que nós pertencemos a um reino e que tem um rei, é o que determina todas as nossas ações e todos os nossos passos em direção a esta cidade que nunca estivemos, mas que está vindo na nossa direção. O rei vem vindo, aleluia, porque ele vem para nos buscar. E se você fosse a única pessoa do planeta a estar sonhando neste momento, poderia dizer com a mesma convicção: o rei vem vindo. Se você fosse a única pessoa do planeta que estivesse chorando de saudade de Jerusalém, poderia com a mesma convicção dizer: aleluia, o rei vem. Eu queria terminar te lembrando de uma história. Eu contei ela uma vez e depois faz tempo que eu não contei, eu vou terminar com ela. Eu falei essa semana de uma ilustração de guerra, eu vou terminar com ela. 1939, o mundo virou de cabeça para baixo. Cadê o pastor Arthur? Está aí? Já era nascido em 39? Brincadeira. É só para sair daqui com isso. Segunda Guerra Mundial, a gente resolveu inteiro se estapear. O Brasil tinha intenso comércio de algodão, por exemplo, com os alemães. E aí a gente não queria perder, as nossas relações internacionais eram muito próximas com os italianos e alemães, e ao mesmo tempo, quem entra na guerra contra eles é o nosso vizinho do lado do norte, Estados Unidos. Não era uma sinuca de bico. Quando alguém disse que nós entraríamos na Segunda Guerra, o presidente da República, Getúlio Vargas, falou assim: mas nem que uma cobra fume. Aí quando o Brasil entrou na guerra, a frase que foi dita é que agora a cobra vai fumar. E a Força Expedicionária Brasileira tem esse símbolo, né, da cobrinha fumando. E o Brasil foi para lá. Alguns votaram. E quem volta cheia de histórias, cheia de marcas, cheia de cicatrizes. A maior parte de nós foi para a Itália. Eu me lembro, tinha 19 anos, quando eu me sentei na calçada, fardado, escutando um homem que voltou. Eu não estou nem aí, nem estava nem aí com a precisão histórica do seu relato. Ele está falando do que ele viveu. E ali, diante dele, eu segurando um fuzil, ele com uma farda velha, não escutava no ouvido, e ele contou do que é a expectativa diante da morte, de perguntar para si mesmo quais valores são reais, quando você sabe que você precisa de um motivo para lutar. E a gente fala de um monte de ismo até hoje, né? E tinha muito ismo naquela guerra, como tem até hoje. Era um comunismo, um socialismo, um capitalismo, um nazismo. Mas na hora que a bala passa perto do pescoço, você tem que ter um motivo maior do que uma ideia para voltar. E a soma das cores de uma bandeira, ela tem que ser muito mais do que aquilo que você aprendeu na escola. Ela tem que significar mais, ela tem que dar um motivo para matar e morrer, ou para pelo menos não ceder para voltar para casa. Um frio de arrebentar, muito amigo que ficou para trás, e uma necessidade de vencer, e a necessidade de vencer não é para que o império crescesse, ou que alguém que ele nunca viu na vida perdesse, é vencer para voltar. E é nessa hora que muita coisa que até então nunca tinha feito sentido, ou não fazia sentido daquele jeito, começou a se formar, porque nós, na hora e diante de situações da vida como a morte, as coisas precisam ter significados reais. Um parênteses. Se Jesus ele não passa de uma ideia, a gente abandona a ideia. Quando a gente fala de um reino, do reino dos céus, e quando fala venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos falando de um rei que tudo pode, e que tem cicatrizes reais, e que fala com você de verdade. De verdade, quando você entra naquele quarto lá, aquela voz que falou com você é de uma pessoa de verdade. E quando ele fala que é verdade, ele está falando dele. E quando ele fala eu não desisto de você, ele não está falando uma frase para você compor uma música, colocar num quadro. Ele está falando eu arrebento você, mas não te deixo. Ele fala eu vou fazer isso, porque olha para a cruz. Eu acho que eu fiz tudo aquilo para depois falar para você assim, faça isso e vai. Ele não está lá na frente gritando vem filho. E nem lá atrás, no passado da cruz, gritando, vai filho. Ele está segurando na sua mão e fala, vamos filho, está terminando. Eis que estou convosco todos os dias. Se isso não é real, você não chega.
uma música. Foi a música que marca a ida e marca a volta. Ela tem uma pergunta. Na minha opinião, ela devia ser o hino nacional brasileiro, porque a música faz uma pergunta assim: você sabe de onde eu venho? Gente, isso passa muito longe de um patriotismo. É muito mais do que uma ideia socialmente ou civilmente construída. E a música faz essa pergunta mesmo: você sabe de onde eu venho? Eu venho do morro, do engenho, da selva, do cafezal, da boa terra do coco. Você conhece a música? Da Chopin, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Eu venho da praia sedosa. Eu andei pelo Rio hoje, e aquelas coisas são coisas lindas para mim, ver a paisagem do Rio de Janeiro. Mas ela é muito diferente de para quem nasceu aqui, sim ou não? Porque não é um lugar bonito. Para mim pode ter sido um lugar bonito, mas para alguém é o lugar onde ele mora, onde ele viveu experiências, é onde ele deu um beijo na boca pela primeira vez, é onde ele conheceu, é onde é diferente. E alguém fala: você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. Fala de um pé de jacarandá, ela fala de significados, e por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Eu gosto de dizer que essa é a música de quem voltou, e voltou porque ressignificou a pátria. Voltou para um abraço, voltou, e até a lâmpada tremendo no poste tinha um significado. Deus chama um exército hoje para voltar para casa. Qual é a canção de quem está voltando para casa? Eu acho que a de Neemias pode parecer com a sua e com a minha. Mesmo que a gente pergunta quando o mal toca aí no seu coração, é uma boa pergunta para fazer. Sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho para me propor ficar aqui? Hoje, quando a gente é chamado a sonhar com milhares de coisas que só fazem sentido nessa terra, talvez seja uma boa pergunta para fazer. Você sabe de onde eu venho para me propor sonhar com as coisas daqui que vão ser todas queimadas? Sabe de onde eu venho? E o meio da música também tem uma resposta boa para quem está vivendo neste mundo, e que por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. E a gente chega cantando uma música que faz sentido para você, que fala: o rei vem vindo. O rei vem vindo. Ao contrário daqueles homens que tiveram que lutar e voltar para cá para encontrar as autoridades do seu país, a nossa é mais bonita. Porque a gente não está apenas lutando para voltar para casa. A gente pode dizer onde a gente está, na luta que a gente está: aleluia, Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. O rei vem vindo. A minha oração por você nessa noite, nesse final de semana de oração, é que Deus te dê perseverança para que você avance um pouco mais, para que você lute um pouco mais, para que você ore um pouco mais, para que você insista nessa Bíblia um pouco mais, para que você fale um pouco mais, para que você fique em pé um pouco mais. E se todo mundo já ajoelhou, se todo mundo já sentou e desistiu, fique em pé um pouco mais. Se todo mundo já levantou da oração, fica aí um pouquinho mais, porque foi assim que Ele disse sobre você: aqui está aqueles que ficaram um pouco mais. Quando todo mundo já parou, você continuou, e você fica um pouco mais. A minha oração é que seu coração seja recarregado, que essa saudade seja combustível para que você permaneça um pouco mais, porque um dia, bem breve, não haverá nenhum lugar onde a bandeira de Sião não tremule, e você vai levantar e vai olhar: era dele que eu falava. Quando ele abrir a boca para dizer: querido, estou vindo, você vai falar: foi essa voz que disse para mim: espere só mais um pouco, insista só mais um pouco. O nosso reino tem um rei. Essa é a minha oração por você. Eu queria que você ficasse agora do jeito que você vai estar quando Jesus voltar. Não vai estar sentado, bocejando, pensando em tudo que aconteceu nessa sexta. Não, você vai estar pulando que nem um louco, assim, bem, pagando um mico cósmico. Mas não vamos fazer isso aqui não, que não vai escandalizar o pastor Rafael. Nós não vamos ficar pulando, não. Vai dar vontade.
E eu queria que você imaginasse a cena, sabe? Essa coisa meio final da Copa do Mundo de 94. Você vai falar: acabou, acabou, acabou. E olhar para ele, e algumas pessoas vão olhar para ele e falar: Senhor, tenho perguntas para fazer, eu só tenho uma que eu quero fazer para ele. Acabou mesmo? Acabou? Se for isso, não tenho mais pergunta para fazer. Eu quero te abraçar, Senhor. Nem que eu tenha que enfrentar uma fila, mas eu esperei a vida por isso. Esse é seu desejo? Se sim, diga amém. Senhor nosso Deus, aqui estamos. Nosso coração sente um monte de coisa quando a gente fala do lar. Coisas estranhas, porque é mais que hormônio, é mais que qualquer outra coisa que um corpo pode produzir sozinho. É essa saudade esquisita de um lugar que a gente nunca esteve, mas que hoje faz muito mais sentido para a gente do que todos os outros e todas as outras saudades. A gente tem saudade de Ti. A gente fica aqui pensando no dia em que não vamos mais orar. A gente vai segurar na Tua mão, olhar nos Teus olhos e contemplar a Tua beleza, sentir Teu abraço de verdade, viver para sempre, rever amigos, rever família, viver sem medo. Isso faz sentido, Senhor, e é isso que nós queremos. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor nos faça atletas de Ti de verdade. Esses que, por insistir em ter um coração forte, e que terminam a corrida, porque condicionaram o coração a resistir e terminar uma carreira que começaram. Abençoa-nos, Senhor, para isso. Se tem gente aqui que faz tempo que não sente o coração arder quando fala de Jerusalém, dá um toquinho nesse coração e refaz a chama, Senhor. Faz esse coração queimar de novo com a mensagem de um lar. Faz-nos, Senhor, quando orarmos, Senhor, falar com vigor, com coragem, com paixão: venha o Teu reino. Venha o Teu reino, porque Teu é o reino, Senhor, e que Seu reino venha, que Seu reino se espalhe, que Teu reino vença. Pai querido, eu não sei quanto falta, mas eu sei, porque o Senhor disse na Tua palavra que falta muito pouco. Então, em nome de Jesus, que a gente insista e continue pregando. Que Teu povo avance e continue falando. O Senhor logo vem. Tem um monte de coisa que já passou, que a gente não esperava ver antes do Senhor voltar. E como o profeta disse: Senhor, findou a cega, passou o verão e a gente ainda está aqui. Mas em nome de Jesus, que nenhum de nós desista estando tão perto, tão perto. Então, se o mal bater no coração de qualquer um agora, fazendo desistir, que a frase do soldado seja nossa: você sabe de onde eu venho? E que a resposta seja dentro do nosso coração: a gente vem de Jerusalém, ama Jerusalém, estamos voltando para casa. E que se a gente olhar para tudo e tiver faltando alguma coisa e clamarmos por um rei, que lá no coração o Teu Santo Espírito nos lembre: o rei vem vindo. E que a gente pregue um pouco mais, ore um pouco mais, avance um pouco mais, porque nesse pouco que falta, possamos viver na Tua companhia, no Teu poder e para a Tua glória, até o dia que a gente vai te encontrar e te abraçar e viver assim, como nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém.